E aí, galera linda, tudo bem? Bem-vindo de novo ao podcast de Marco Mercado. Nossa segunda temporada e hoje, a verdade, eu estou muito feliz. Nossa querida Bettina Polaroid conosco. Bem-vinda. Olá a todos. Eu estou muito feliz. A gente estava falando, já falei em outros podcasts que eu sou muito fã de tudo o que é a arte drag. E em especial, vou confessar, eu já confessei também, de RuPaul. Eu tava te falando, quantas temporadas são? 17? 17 temporadas, mais todos os All-Stars, spin-offs. Não, é tudo na franquia, e né? todas as franquias As pelo mundo 17 inteiro. Eu assisti, inclusive as últimas. Eu tenho, são 4 finalistas que agora, do último domingo que saiu, que eu tô aí torcendo por uma que eu não quero falar. Tudo bem, não precisamos. Mas eu tô torcendo que... Não, eu vou falar um pouco. Não lembro bem o nome, eu sou muito ruim pro nome. Mas ela foi quase eliminada. Ela foi a última em passar entre as últimas 4. Ela foi em lip sync. Só que acho uma drag com um gosto tão esquisito, tão gostoso de moda, que é incrível. Aí eu estava com minha mãe do lado, que obriguei ela a assistir. Ela gosta. E assistir assim, eu tava assim, quase chorando, sério. Mas essa temporada tá muito interessante. É uma temporada que foi crescendo, eu achei. Eu achei os primeiros episódios mais mornos e depois episódios muito bons, muito bons. Teve episódios de design muito bons, episódios de comédia muito bons. Foi muito bom, muito boa temporada. Acho que você tá falando da Jules Spark, do Jules Sparkles. Ela é maravilhosa. Não, a Jules Sparkles. Não é a Jules? É a que só ganhou um desafio. Eu não sei porque eu não vi o último episódio, então eu não sei quem foi dublar, eu não tô vendo, não tô acompanhando pelos spoilers, eu tô assistindo realmente a temporada. Mas ainda tô atrasada. Todo domingo ainda tô atrasada. Eu tô assistindo, eu me apaixono, na verdade. Não, eu também assisto bastante, assim, claro que depois de ter participado, a gente acaba se afastando um pouco, porque a gente fica tanto na loucura de viagem, show e vivendo isso no dia a dia, que a gente não para mais para assistir por um tempo, sabe? Assim, a gente fica... Não quer saber mais. Eu acho que acaba sendo meio que uma overdose de drag e a gente precisa às vezes dar um respiro. Mas aí, depois do respiro, eu também já assisti tudo que eu tinha perdido e já tô acompanhando tudo de novo. Já alcancei praticamente, já tô em dia. E na 17ª tá faltando um episódio ainda para ver, que tô atrasada. Mas eu tô achando um elenco muito bom. Eu acho a Anya Nerve bastante... Eu acho ela a frontrunner agora. Mas vamos ver, né? Eu acho que tudo pode acontecer. Não acho que tenha nada definido. Sempre será surpresa. Eu acho que podem acontecer surpresas. A gente vai fazer uma pequena introdução de você para o pessoal que não conhece a artista que está aqui do meu lado. Bettina Polaroid é uma artista drag e fotógrafa carioca que une a imagem e performance em uma trajetória única. Começou nos bastidores registrando a cena de LGTB QIA+, do Rio, e até se transformar em protagonista como visual inspiração no glam rock dos anos 70, mas com um olhar voltado para o futuro. Finalista da primeira temporada de Drag Race Brasil, Bettina também é criadora de projetos autorais como Drag Polaroid e Drag Photo Studio, que celebra a diversidade e a memória afetiva por meio da fotografia. Sua arte mistura brilho, sensibilidade e irreverência, conquistando espaços nas telas, nos palcos e nas redes sociais. Tintim. Gostou? Eu mesmo. Bom, vamos com a primeira pergunta. Veto pego, na infância e adolescência, já existia alguma inclinação artística naquela época, ou isso só veio depois? Olha, eu acho que sim. Pois é, eu acho que a inclinação artística acho que sempre teve presente e eu acho que ela sempre foi muito plural. Eu sempre fui uma criança que gostava de desenhar, que gostava de brincar sozinho, então de criar mundos, sabe? Eu sempre fui uma criança muito criativa e colocava minha criatividade em diferentes lugares. E como adolescente também, eu acho que na adolescência já começou a vir um pouco mais de talento para escrita, apesar de eu escrever e não mostrar para ninguém, mas eu já começava a escrever. Mas eu acho que só quando eu cheguei na faculdade, que é início da vida adulta, né? Final da adolescência, início da vida adulta, é que veio a fotografia. Que eu comecei a faculdade de comunicação,
fazendo publicidade, curso de publicidade e propaganda, e não estava muito identificado com o curso, estava buscando... eu acho que, na verdade, eu estava ali fazendo uma faculdade para encontrar uma profissão, sabendo que, na verdade, eu era artista e queria ser artista, mas tinha aquela cobrança social de ter uma outra profissão, porque artista não é profissão, sabe? Arte não é profissão. E muitas vezes aquilo que a gente... Você quer ficar pobre no resto da exatamente, sua vida. A gente fica ouvindo isso, os pais cobrando, e os pais se preocupando, na verdade, tipo, pô, que futuro você vai ter? Artista não tem futuro. E que a gente sabe que é um preconceito, na verdade, mas é um medo dos pais também. Esperam a formatura na faculdade, aquela coisa que, como se isso fosse... fosse uma garantia, exatamente. Em realidade, independentemente da profissão que você tem, se você é bom, você vai brilhar e ser exitoso. Exatamente. Senão... Exatamente. E aí eu comecei a buscar, dentro daquele ambiente, coisas que me interessassem e que me levassem para esse caminho da arte. E a fotografia surgiu. Eu comecei a fazer um curso na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, que hoje é um grande centro turístico do Rio de Janeiro, assim, super instagramável, mas naquela época era uma escola de fotografia, uma escola, na verdade, de artes, em volta daquela piscina onde tem um restaurante, as pessoas pintavam, tinha os cavaletes dos pintores, as pessoas trabalhavam, os artistas trabalhavam à volta ali, não era um espaço tão movimentado como é hoje. Era uma escola de artes, eu acredito que ainda tem cursos de artes lá, mas era uma escola muito... com muitas possibilidades, que apresentava muitas possibilidades de cursos de artes, de pintura, gravura, fotografia, e tinha um laboratório fotográfico onde eu ficava enfurnado meus dias ali. Eu acho que aquela coisa do laboratório, da luz vermelha, porque eu sou, né, eu sou digital, mas eu vim da era analógica. Então eu comecei ali do analógico, do filme, revelando o filme preto e branco, fazendo minhas próprias ampliações. É fotógrafo também. E ele falava que os verdadeiros artistas da fotografia era justamente essa misturança de químicos, esse gosto de tocar o papel, de você ver a imagem quando você estava no quarto vermelho. Porque eu já falei, minha família é de fotógrafo, então quando eu era criança, eu ainda entrei no quarto vermelho, onde minha mãe revelava as fotografias em branco e preto. E para criança, era muito gostoso você ver um papel branco, era um químico, ir para o outro e começar a ver como magia a imagem aparecer. Pois é, uma mágica, né? E assim, é muito sedutor, aquele ambiente de luz vermelha, e aí você joga o papel na água e fica ali... É meio algo proibido. Você joga o papel na química e você fica acompanhando a imagem surgir. Tudo é muito manual, o foco que você tem que fazer para transferir, né, para projetar a imagem no papel, queimar o papel, botar na química. O tempo da exposição. O tempo. E é uma coisa que leva tempo, né? Que toma um tempo. É uma coisa que... hoje a gente tira um celular do bolso, pá, dispara, já tem uma imagem ali. Você tem, na verdade, centenas de imagens, se você quiser, em segundos. A possibilidade de erro é quase infinita. Em segundos e tal. E ali a gente... exatamente. Quando tinha o filme de 36, né? Às vezes era o de 12, às vezes o de 24. Chegar aos 36. E a gente ficava rezando para chegar no 36 e ainda ter mais uma. Pois é, então, eu comecei nessa época e eu era apaixonado por esse ambiente de laboratório. Foi ali que eu acho que começou a despertar a minha vontade realmente de investir em algo artístico como carreira, né? Caminhando para esse lado da fotografia. Embora eu entendesse já que eu era um artista que estava trabalhando com fotografia, mas não necessariamente seria apenas fotógrafo, a fotografia foi o meu primeiro canal, minha primeira mídia, minha primeira paixão nesse ambiente do laboratório. E eu acho que a Polaroid, que vem para o meu nome drag depois, é um resgate disso também. Porque a Polaroid é também essa magia da criança... Da coisa instantânea. Meu pai tinha uma Polaroid e eu, criancinha, assim, cada vez que ele fotografava a Polaroid, eu tinha a coisa de querer ficar segurando, esperando a imagem aparecer, sabe? E ficar vendo. Era realmente uma experiência mágica de ver a imagem surgir ali. Porque a gente fotografava no filme e aí levava para um laboratório para revelar, deixava numa loja e tal, ia buscar depois.
tinha todo esse tempo e tal. A Polaroid foi o primeiro momento assim que a gente teve uma fotografia instantânea, o que hoje é muito trivial realmente para as novas gerações, talvez não faça nem sentido a gente dizer isso, porque todo mundo dispara um celular e vê uma foto na tela, mas naquela época era realmente um processo mágico. E me leva de volta para os processos químicos. A Polaroid é uma mídia muito interessante que dá para trabalhar de várias formas, porque por ser um objeto físico, né, você pode cortar, colar coisas, criar transparências. Tem muitas técnicas artesanais que se pode usar com a Polaroid nesse ambiente de química, de laboratório. Às vezes, usando só água, você consegue retirar a emulsão química da Polaroid e fazer experimentos. Então, ela também traz esse caráter experimental da fotografia analógica. Nossa, pensando agora, como tem muitas, como se chama? Jovens que estão resgatando a Polaroid. Sim. Que interessante ter um curso de como fazer todas essas variações por meio da Polaroid. Porque por exemplo, sim, minha mãe utilizava a Polaroid, mas era mais para algo tipo documento, sabe? Quando a pessoa precisava de documentação, logo. Sim. Depois era normal o restante. Mas, por exemplo, nunca vi todas essas coisas que você me fala, todo esse como se chama? Brincar com os químicos. Exatamente. Eu fiz já um workshop de Polaroid, Sim. já fiz 2 vezes. Já fiz uma vez aqui em São Paulo, no Festival Fotodoc, e fiz agora também outro no Festival de Fotografia de Tiradentes, em Minas. Tô levando esse workshop por aí que mostra um pouco dos meus processos. Super topasse. E eu vou também associando isso aos processos de drag, né? Porque essa manipulação com a química e tal, eu vou fazendo também analogias com a manipulação da maquiagem, de como você pode transformar o seu próprio corpo fazendo drag. Você pega a fotografia como um corpo de trabalho também e você também pode transformar essa fotografia numa fotografia drag. Então, acho que esse é um pouco o meu trabalho na fotografia como Bettina Polaroid, que é uma simbiose entre a drag e a fotografia. Eu vou tentando trazer elementos da fotografia como referência para a minha montação drag e levando os processos criativos de construção da imagem drag para uma construção de imagem na fotografia também. É essa brincadeira que eu estou curtindo fazer, que eu já venho fazendo desde que eu comecei drag, né? Eu comecei em 2015. Já comecei investigando essas possibilidades e estou aí 10 anos nesse processo, e muito legal, depois do Drag Race, ter conseguido também, não só plataformas que alavancam a minha performance drag, meu espaço como artista drag de palco e como comunicadora drag, mas também como fotógrafo. Né? Minha exposição depois do Drag Race ela foi para 4 cidades diferentes pelo Brasil. Então, isso está acontecendo tudo ao mesmo tempo, sabe? A projeção midiática do reality junto com a projeção dentro desse meio da fotografia e levar esse workshop, falar de fotografia queer, que é um tema que também me interessa. Tudo isso caminhando junto, para mim, tem sido uma realização. Bettina, no início da sua carreira como fotógrafo, que tipo de imagem ou histórias você mais gostava de capturar com tua câmera? Nossa, eu tive uma trajetória louca na fotografia também, porque eu nunca fiz uma coisa só. Eu comecei muito interessado na fotografia de natureza. Nossa. Enfim, eu ia para o meio do mato, meio hippie, com a minha câmera, fazia minhas aventuras, minhas trilhas, e ficava buscando fotografar naturezas intocadas, selvagens. Então, era trilhas de cachoeiras, praias desertas, fiz acampamento no Pantanal. Eu adorava fazer. Que diferença com você fazer na vida da noite, na vida noturna, pois barulho. Quase o oposto, né? Eu fiz esse trabalho, foi um trabalho para o Jornal o Globo, com uma grande amiga minha de faculdade que me convidou para fazer essa pauta como fotógrafo. A gente ficou acampado no Pantanal, uma semana acampado no meio do nada, assim, e assim, entrando. Eu sou muito citadino. A gente acordava para o café da manhã e entrava macaco na nossa barraca, onde a gente dormia. Então, e fotografando pássaro, sabe? Uma loucura. Eu comecei fazendo isso.
E depois eu fui trabalhar numa revista LGBT, uma revista queer, na verdade, na época, uma revista GLS, como se chamava na época, né, um termo já em desuso, mas era a revista Sui Generis, foi uma das primeiras revistas de cultura e variedades voltada para o público gay, e eu entrei ali, na verdade, na redação, como repórter, né, porque eu fui fazer uma entrevista para ser fotógrafo da revista. Você já estava formado em comunicador? Eu estava para me formar, eu comecei lá já como estagiário. Nossa, que gostoso, já é uma área que seria de teu interesse. E aí eu fui lá fazer um teste como para fotógrafo, e o editor falou, olha, eu não tenho vaga para fotógrafo, eu tenho vaga na redação. Se você quiser fazer um teste, vou te passar aqui um teste, você me manda o texto, se você for aprovado, você entra na redação. Eu pensei, bom, eu posso entrar na redação e depois... E aí abrir caminhos. Claro. E aí passei no teste, entrei na redação e eventualmente fotografava minhas pautas, e aí comecei a entrar nesse lado da fotografia editorial e de fotojornalismo, mais para esse caminho do retrato, da fotografia de evento, cobertura de evento, que era uma coisa nova para mim também. Então, depois disso fui trabalhar numa ONG, no Viva Rio, que era uma grande ONG do Rio de Janeiro, que tinha uma participação, tinha uma relevância muito grande naquela época, ali, anos 2000 já, e comecei a fazer fotografia de projetos sociais. Então, eu fui transitando por várias áreas da fotografia, depois caí na publicidade fotografando objetos de decoração, produtos de cama, mesa e banho, ambientes decorados, arquitetura. Eu fui navegando por vários lugares da fotografia, mas uma coisa que acontecia é que eu fui me distanciando do meu trabalho autoral e me prendendo muito. É aquela coisa do corre, né? Assim, quando a coisa vira um ofício. Sim. E você está ali, né, trabalhando para pagar seus boletos, todo mundo tem seus boletos para pagar, você está trabalhando em função do seu cliente, em função do seu contratante, do seu editor, do seu, né, ou do cliente que está te contratando. E nessa loucura, né, do trabalho, do dia a dia, seja no estúdio, na rua, no evento, a gente vai deixando o trabalho autoral de lado, como, né, assim, quando der tempo a gente faz, quando sobrar um tempinho a gente cria alguma coisa. Vai se perdendo esse tempo. E eu sentia muita vontade de resgatar isso, sabe? E eu fui resgatando isso com coletivos fotográficos, a gente fazia trabalhos para apresentar em festivais e tal, mas ainda assim era muito esporádico. Uma vez no ano você produzia um ensaio, fazia uma projeção, uma intervenção urbana na rua, projetava, fazia umas loucuras, umas coisas performáticas também, que também já entrava no lugar da performance, através da projeção fotográfica. Mas quando eu comecei a fotografar drag, aí a coisa mudou. Chegou, amor, a primeira vez. Aí eu falei, não, gente, encontrei agora o tema que eu precisava, sabe, para me dedicar realmente, sabe? Quando que começou esse gosto pelo drag? Quando você começou a fotografar? Então, eu acho que, assim como você, né, descobriu o Drag Race, descobriu o RuPaul's Drag Race. Gente, 17 anos, que idade eu tinha? Eu tenho 35. Aos 18 anos de idade. Eu comecei a assistir na quinta temporada, mas na verdade eu assisti desde a primeira, mas a temporada que tava né, acontecendo era a quinta. Eu comecei a assistir da primeira e corri até alcançar a quinta. Maratonei. Da primeira à quarta temporada. As primeiras não eram muito sério, boas. Não, eu amava. Isso, eu amo as primeiras temporadas. É que a gente volta agora e a gente pensa, pô, a coisa evoluiu. É lógico. Né, o orçamento mudou, né? Muito. O orçamento mudou muito. Se a gente pensar na primeira temporada, aquele palco pequenininho, aquela passarela, né, aquele filtro, né, para disfarçar, né, a qualidade de produção que era bem inferior, né? Mas eu me apaixonei desde a primeira temporada. Eu assisti a primeira temporada, eu tava lá, a Nina Flowers era meu ídolo, o máximo, sabe? Assim, eu tava realmente apaixonado. E assistir da primeira até a quarta temporada era maratonando todos os dias. Eu não parava de assistir nenhum dia. Até alcançar a quinta temporada e daí continuar assistindo. E eu acho que isso foi, se não me engano, era 2013 ou 14, por aí. Que foi quando eu realmente comecei a assistir loucamente.
E só que ao mesmo tempo que eu me apaixonei pela série de TV, que era assim, primeiro era uma série de TV que eu estava apaixonado, eu não estava nem Você entendendo, começou, então, com a série. porque eu já Nossa. conhecia a arte drag, claro que eu já tinha ido em, pô, já conhecia o trabalho da Suzy Brasil, Rose Bombom, que era um ícone do Rio de Janeiro, já conheci o trabalho de muitas queens, Laura de Vison, eu via a Laura de Vison na banda de Ipanema, na banda Carmen Miranda, que era uma banda de carnaval lá do Rio de Janeiro. Eu vi essas drag queens, sabe? Mas você viu o artista ali naquele, né? Ou em cima do carro de som, ou no palco. Tinha uma distância, de uma certa forma. Eu não tinha um contato tão próximo. O reality show, ele te aproxima do humano por trás da montação. A gente fica conhecendo, a gente começa a conhecer aquelas pessoas pelo que elas passam. E a gente se identifica com muito A gente começa histórias. A se identificar, você começa a ter vontade de ficar amigo daquelas pessoas. É mais do que uma admiração pela arte, é uma admiração pelas histórias de superação, pela identificação com as histórias de pessoas queer, de pessoas LGBTQIAPN+. Que é algo que se manteve até agora em RuPaul, tentar que as drag sejam vulneráveis e mostrem as verdadeiras histórias e vivências que tem por trás do drag. Eu acho que foi aí que a coisa me pegou mais, sabe? Quando eu comecei a realmente me identificar, porque lá no início, porque assim, eu sou de uma geração que muita gente saiu do armário bem mais tarde. A gente não tinha os mesmos acessos que tem hoje, a mesma facilidade de comunicação, de informação, né, de esclarecimento. Assim, anos 80 e 90, a gente vivia uma realidade de homofobia muito mais naturalizada e era muito difícil, realmente. Na escola você não tinha com quem conversar, na família, a gente não tinha realmente, e não tinha uma internet, né, para você, não tinha rede social, não tinha onde você encontrar outras pessoas com quem conversar. Então, foi muito longa esse processo de autoconhecimento para mim. Então, foi já ali no meio, para o final da faculdade, quando eu já tinha 20 anos, que eu realmente compreendi e consegui viver minha sexualidade e começar a compreender a minha identidade queer. E então, quando eu comecei a sair, comecei a ver as queens e tal, era tudo muito novo, era uma novidade. E tudo ainda distante, né? Assim, muitos anos depois, quando eu assisti o Drag Race, é que surgiu essa curiosidade, principalmente quando eu percebi que a cena drag também estava mudando. Muitos novos artistas estavam surgindo naquele mesmo momento, muitos deles, a grande maioria deles, incentivados pelo reality também, porque o reality colocou aquele fogo no cu para todo mundo se montar. Todo mundo que tinha vontade, sabe, de botar uma peruca na cabeça, era o momento de experimentar, porque a coisa se popularizou por conta do programa de televisão. Se popularizou muito e aproximou, é isso que eu digo, aproximou a gente dos artistas. E dos bastidores e do que está por trás, da realidade humana mesmo, das vivências desses artistas. E o audiovisual é imprescindível. Quando você vê na televisão, mais ainda, quando começou o Drag Race, acho que ainda não era tão prejuízoso no meu... Não posso lembrar se foi exatamente quando eu tinha 18 anos. Se foi quando eu tinha 18 anos, acho que foi mais importante por conta que eu comecei a sair do closet, a falar para minha família que eu sou gay, foi aos meus 17, 18 anos. Então, se começou aí, olha que importante foi para mim. É a representatividade, né? A questão da representatividade. A gente não tinha a mesma representatividade lá nos anos 80 e 90. Qualquer personagem ou personalidade gay ou travesti, ou qualquer personalidade que fosse divergente em relação a gênero e sexualidade, era chacota na televisão, era motivo de chacota, de piada, de riso. Né, a grande maioria dos artistas ficava no armário, porque não podiam ser associados à homossexualidade, porque isso ia tirar, e as pessoas iam perder trabalho. Né? Então, e os artistas da música, que foram os primeiros a bancar isso, foram também as primeiras pessoas que a gente começou a perder
na epidemia de AIDS, né, quando o HIV, quando surgiu, né, o HIV e foi tão devastador naquele momento em que ninguém conhecia aquele vírus, né, e então a gente começou também a ver nossas referências adoecerem, sabe? Então foi muito traumático para a nossa geração, para essa minha geração, quem tem hoje 40, 50, foi um período muito traumático para a história da nossa comunidade, viver esse momento quando nós éramos adolescentes, quando nós estávamos nos descobrindo e começando a nos compreender. A gente tinha uma sociedade que já nos culpava pela igreja, dizendo que a gente ia para o inferno, enfim, por todos os caminhos, tudo dizia que a gente estava errado, e ainda por cima tinha uma doença que estava supostamente chegando, garantindo, certificando que essa tinha uma fonte de respaldo. Porque tinham muitas pessoas adoecendo na comunidade por conta dos meios de transmissão, embora não fosse, né, mas no início se falava de câncer gay, era uma coisa horrorosa. As campanhas de televisão eram horrorosas, eram para botar terror. Então a gente foi muito traumatizado. Quando a gente chega nesse momento, nessa passagem, eu acho que dos anos 80 para os 2000 e de 2000 para 2000, acho que depois de 2010 principalmente. Eu acho que foi um lento processo, mas eu acho que com toda a questão da evolução das tecnologias de comunicação também, de internet e tudo mais, tudo isso vai aumentando as possibilidades de representatividade, de comunicação, de acesso à informação, de comunicação entre iguais, assim, entre nós, para a gente conseguir se comunicar, se falar, se encontrar no mundo, né? A internet ajuda muito a gente a se encontrar no mundo, a encontrar uns aos outros, né? E se comunicar, e a gente se comunicar, e a gente poder produzir e contar nossas próprias histórias. A gente começa a ter mídias, espaços para contar nossas histórias pelas nossas vozes, né? E não pelas vozes de quem está rindo da gente. E aí, quando isso começa a acontecer, muda muita coisa. Eu acho que aí a gente começa a se identificar, aí a gente começa a querer estar ali também. A gente começa a querer ser essa representatividade também. Quando a gente tem algo a dizer, quando a gente é artista, quando a gente tem alguma coisa para botar para fora que a gente sabe que pode tocar as pessoas ou fazer com que as pessoas se identifiquem, pode inspirar outras pessoas. Eu acho que é isso, quando você se sente inspirado e você quer fazer parte daquilo também. Eu acho que o Drag Race veio assim. E eu acho que isso que me levou para fotografar as queens, quando eu vi que isso estava acontecendo à minha volta, não era uma coisa só na televisão. Tinham mais festas com gente se montando, as pessoas se montavam para ir curtir a noite. Não só o artista que estava no palco, mas a galera que estava ali no público, curtindo a noite e querendo experimentar, querendo se experimentar. E eu comecei indo fotografar um evento de um coletivo que chama Drag-se, né, que se chamava Drag-se, que é um chamado, né, Drag-se. Venha se montar, né? Drag-se é isso, seja drag, né? E eu fui fotografar esses eventos, comecei a me apaixonar pelas pessoas que eu estava conhecendo, estava pensando, gente, encontrei minha gente, essa é minha gente, são essas pessoas com quem eu devia estar desde sempre, que eu só estou encontrando agora, com quase 40 anos de idade naquela época. E aí foi vindo aquele fogo no cu de querer se montar, sabe? De querer fazer parte daquilo. Não só atrás da câmera, porque quando você chega como fotógrafo atrás da câmera, tem uma separação entre mim e o meu objeto de trabalho. É como um sector de conforto, né? Como que a câmera te protege, exatamente. Te deixa mais anônimo, e você chega ali, você não chega ali como alguém que faz parte daquela comunidade, mas como alguém que está indo fazer um registro, contar aquela história, mas vindo de fora. E eu falei assim, cara, não faz sentido eu chegar aqui com essa postura de quem está vindo de fora, porque eu faço parte disso, eu sou essa galera também. e eu queria experimentar realmente a montação, a possibilidade. No princípio era uma brincadeira, eu não pensava que o Bettina Polaroid existiria. Vou me montar e vou ver no que dá. A coisa de criar um nome drag, criar uma persona e começar realmente a me apresentar como uma persona drag foi uma coisa que aconteceu porque
eu comecei a experimentar e foi vindo, e as pessoas começaram a perguntar, e aí qual vai ser seu nome drag, da onde Como vem? criou? Bom, já sabemos onde vem o Polaroid. O Polaroid já sabemos. Betina por Beto. Betina vem por Beto. Betina vem por Beto porque é aquela coisa, né? A gente já tinha aquela brincadeira entre amigas, já se chama no feminino. E tinham na verdade foram duas amigas sapatão que começaram a me chamar de Betina começaram a me chamar de Betina assim com muita frequência, assim, virou, né? Elas que na verdade estabeleceram o apelido antes da drag. E já me chamavam de Betina. Agora e eu fiquei com orgulho, viu? Não, elas são Pri e Bianca, me batizaram Betina. Mas eu ainda fiquei pensativo em relação a usar a Betina na drag, se eu não devia criar um outro nome. Mas aí eu comecei a também pensar na Betina, quando esse apelido também me fazia uma referência a uma personagem da Bruna Lombardi numa novela. E a Bruna Lombardi era uma atriz que eu achava linda, sabe? Assim, eu criança já via a Bruna Lombardi na televisão, achando ela maravilhosa e tal, acompanhava, assim, achava ela maravilhosa. Acho ela maravilhosa, ela é incrível, enfim. E aí essa memória afetiva também, que remetia à Betina, personagem da Bruna Lombardi, fez eu... Não, vamos aceitar que era para ser, sabe? Era para ser Betina desde sempre. Já gostava do nome, já estava acostumada, e aí eu juntei com o Polaroid, que na verdade começou como Photoshop, minha primeira ideia. Ia ser Betina Photoshop, que era um nome muito legal também. Só que o analógico falou mais alto. Eu ganhei de presente uma Polaroid, na verdade, de uma amiga, que era uma Polaroid rosa, da Barbie. Era uma edição especial, uma parceria da Polaroid com a Mattel, que fizeram uma câmera Polaroid 600, uma câmera idêntica à original, que é uma câmera preta. Fizeram uma idêntica à original, só que rosa e verde, com florzinhas e bem enviada. Eu falei, gente, depois que eu olhei para aquela Polaroid, eu falei, que amuleto é esse, gente? Ele representa tudo que eu estava fazendo de drag ali, que era o resgate da minha infância, daquela criança viada. Isso que você ganhou quando estava procurando ainda teu nome? Sim, quando eu não tinha criado a personagem. Eu estava criando a minha drag, pensando, eu quero fazer uma drag fotógrafa, eu quero fazer alguma associação com a fotografia. Então eu comecei a procurar materiais de sucata de fotografia. Rolo de filme, slides, fotos velhas, para usar para fazer roupa, para fazer peruca, para fazer brinco, fazer acessório, usando esses materiais fotográficos antigos. Era para fazer uma minha primeira montação drag. Tudo com filme de fotografia, coisas de fotografia. E aí essa amiga, a Ana, que é também a fotógrafa, ela foi me dar uns negativos que ela tinha de uns trabalhos antigos que ela falou, nunca mais vou precisar disso. Não me pagaram. Assim, nossa, esses engraçado, eram fotos de parto. Ela era fotógrafa de partos. Ela falou, gente, esses bebês já devem estar na faculdade. Ninguém vai me pedir essas fotos, esses negativos mais, então pode levar. Os pais já têm as fotos, não vão precisar dos negativos mais. Eu falei, então tá, vou usar os negativos nas roupas. E é muito simbólico, né? Tava parindo uma drag, né? Com fotografias de parto colada na roupa. Tinha toda uma simbologia também. Só que nesse mesmo dia ela falou, essa aqui é uma câmera que eu dei pra minha filha, ela não liga muito. Se você quiser, eu falei, cara, isso funciona? Ela falou, eu acho que funciona. E funcionava. Eu consegui comprar filme, era muito difícil. Hoje tá até um pouco mais fácil comprar filme, embora não venda aqui no Brasil. Ainda consigo importar filme Polaroid, mas na época não tinha, era muito difícil. Era até uma outra empresa que fabricava os filmes para câmera Polaroid, mas eu conseguia. Um filme para testar a câmera, ela funcionou perfeitamente. Eu falei, cara, aí de Betina Photoshop foi para Betina Polaroid, porque a câmera é muito icônica. Aquilo que eu estava falando, né? A gente, na minha adolescência, eu fui muito reprimido, né? Assim, eu me retraí demais por conta dessa rejeição social, né? Me protegendo, né? Acho que da a homofobia fotografia e tal. ajudou um pouco nisso, né? Ajudou. Isso de você ficar no laboratório, no quarto vermelho, ainda é um jeito de proteção, né? É uma forma introspectiva de lidar com o mundo. Histórias desde um lugar seguro. Então, a minha arte, ela era vivida de forma contemplativa, introspectiva. Eu fotografava
eu ia para o mato fotografar isolado do mundo, depois eu ia para o laboratório isolado do mundo. Sim. Tinha um isolamento ali. Um resguardo, né? Um resguardo. E a drag, ela resgata aquela criança que antes disso era super espontânea, alegre, divertida, desmunhecava, brincava, sabe, era afeminada e gostava de dançar e rebolar, imitar a Gretchen, imitar o Ney Matogrosso, imitar o Sidney Magal, sabe? Eu era aquela criança performática que foi se retraindo. Lembra que tem uma parte de RuPaul, quase quando chega você na final, entre as drags que chegam no final, que você tem que falar eu criança? Sim. Então, que literal que aconteceu na tua vida. De certa maneira, foi essa drag falando essa criança que tudo iria estar bem e qualquer tua mensagem, porque psicologicamente, para você sarar traumas de criança, você tem que acolher essa criança, perdoar a criança e as coisas que aconteceram no teu redor. É muito comum, a gente já ouviu muitas drag queens falarem como a arte drag foi uma cura, um processo de cura enfim, de traumas e de situações que a gente passa, seja por ser LGBT ou seja por qualquer outra questão, muitas vezes seja social, seja de saúde mental. É muito comum a arte ser um caminho de cura para o artista, né? Ou ser um deles, né? Eu não acho que a arte substitui a terapia, mas eu acho que a arte faz um caminho de sublimação muito interessante de você conseguir ressignificar as coisas e você conseguir colocar para fora coisas que às vezes você não consegue desengasgar da garganta só na voz, só na fala, só na comunicação convencional. Você precisa comunicar através da arte, seja na escrita, no teatro, na arte drag, na fotografia, na imagem, no cinema. Seja qual for a forma de expressão artística, você está colocando ali para fora alguma coisa que seja a sua visão de mundo, que alguma outra pessoa pode se identificar com aquela visão e você pode tocar alguém. E eu acho que é isso, é cultura, é educação, é informação, é política, tudo está envolvido ali quando você está produzindo algo artístico, né? E eu acho que a arte, para mim, veio nesse caminho da cura daquela criança, sabe? Que se retraiu, se resguardou, forjou, por muitos momentos, uma masculinidade que não era pertencente a ela, principalmente durante a adolescência, que é quando a gente sofre mais o bullying da escola, e a pressão de ser igual aos outros meninos e etc. E a câmera Polaroid, né, que é a lembrança da infância da Polaroid, daquela magia, daquela imagem que se revela ali. E aí eu ia fazer magia agora, revelando uma nova imagem através da minha montação. Então acho que tudo se conectou ali, tudo fez sentido. Eu gosto também, no começo das temporadas, sempre a drag se apresenta falando... Tipo, Bettina Polaroid e fala de sua arte. Tua arte te inspirada no 80. Me fala um pouco por que essa era e o que é Bettina Polaroid? Como você definiria a Bettina? Então, tudo vem nesse mesmo caminho, né, do resgate da infância, e eu acho que na hora de criar a minha imagem de drag, né, minhas referências estéticas e performáticas e como seria essa persona, o mais natural para mim foi resgatar esses artistas que foram minha referência nessa época também, de infância, adolescência. E muitos deles também foram aquela ajuda, né, quando você está ali introspectivo, retraído, dentro do quarto, fechado, sozinho, e você está escutando aquele som, e você está olhando a capa daquele disco, ou você está vendo o clipe na televisão, e ali você tem algum contato com uma manifestação artística com que você se identifica. E quando que você... o pai fala, meu filho vai ser como se chama o terror das mulheres se você ouvindo Britney, no meu caso. Pois é, então, no meu caso foi Madonna. A Madonna foi a primeira de todas, assim, e será sempre a maior de todas para mim, porque eu acho que, assim, eu me fechava no quarto para viver a Madonna,
sabe? Para ouvir a Madonna, para ver a Madonna na televisão, onde ela estivesse na televisão, quando ela estivesse na televisão, porque é isso, né? Hoje a gente tem acesso aos conteúdos muito fácil, né? A gente tinha que ali assistir a televisão na hora que vai passar no canal, gravar no videocassete para você poder reassistir depois. Então era isso, eu estava ali pronto para gravar o que tivesse da Madonna na televisão para poder assistir de novo depois. Ouvia os discos até furar, como a gente dizia, né? Furar, até a agulha furar o disco. E vivendo, assim. E aí todos os outros artistas que também eram mais performáticos, tinham cabelo colorido, sei lá. No Brasil, Baby Consuelo, para mim, que é Baby do Brasil, né? Ela era uma figura extravagantésima, louca, de cabelo roxo, que cantava gritando e que tinha... As letras das músicas eram muito, muito loucas. Ela e o Pepeu eram um casal, assim, bem fora da curva ali, que eram muito interessantes até visualmente para criança e para adolescente ali. A Rita Lee foi uma referência. Assim, a Rita Lee, na verdade, foi a minha primeira artista favorita de infância mesmo. Com 5 anos de idade, eu ganhei meu primeiro disco da Rita Lee. E eu tenho esse disco até hoje, a capa escrita com a minha letra, assim, escrevendo meu nome com a minha letra, aprendendo a escrever. E foi a minha primeira referência de artista. Eu olhava para as fotos dela na capa do disco e eu achava aquilo a coisa mais linda do mundo, achava ela linda e tal, as fotos lindas. Eu lembro do encantamento que eu tinha pelaquela capa do disco, não só pela música. Aí estava já a inclinação da arte, então, né? eu acho que ali estava tudo, a inclinação para fotografia, para arte, e para drag, né? Porque eu queria ser a Rita Lee naquela foto. Você tem que estar orgulhoso do o ícone que era você gostou. Então, assim, as referências vêm daí. E aí, Nina Hagen também foi uma artista que me inspirou. Os B-52s, que era uma banda que as mulheres usavam aquelas perucas gigantescas, e era aquela época do New Wave. Sei lá, foram tantas referências. O David Bowie, que é um camaleão, né, que foi, acho que talvez uma das primeiras referências de alguém que estava abertamente questionando esse padrão de gênero, de masculinidade, né? E tirando, assim como o Ney Matogrosso aqui no Brasil também questionava esses padrões, nos Secos e Molhados. Então foram esses os artistas que eram aquele meu lampejo. Esteve na época da ditadura fazendo isso. Sim, exatamente. Eu era uma criança bem pequena na época da ditadura, né? E minha pré-adolescência foi a época da democratização, início, né? Sei lá, acho que eu tinha 10 anos, 85. 86 eu tinha 10. Então foi por aí, né? Então já estava, mas já conhecia esse artista, já via na televisão, já via o Ney Matogrosso. Então eu olhava o Ney Matogrosso, tinha um programa que chamava Globo de Ouro, que tinha os artistas que estavam, colocava os top 10, tipo aqueles top 10 da rádio, né? E botavam os artistas que estavam em destaque na música e tal, e eu via as apresentações do Ney Matogrosso nesse programa. Eu era bem criança ainda também. E eu ficava pensando assim, gente, como ele pode? Eu criança já questionava isso, como ele pode? Por que ele pode? Por que quando eu faço isso as pessoas me olham torto? E ele tá ali, sabe? E ele tá ali assim, porra, rebolando de saia, sabe? Eu com pensava, maquiagem. Então, assim, eu questionava, eu era uma criança que, sabe, não com toda essa elaboração que eu tô te falando, mas que olhava e pensava, eu queria fazer isso, sabe? Eu queria estar ali. Eu via a El Que Maravilha e falava assim, nossa, queria que ela fosse minha tia, sabe? Eu queria ir para casa dela, queria que ela me mostrasse todas aquelas roupas e perucas maravilhosas. Então, eu acho que aí eu vou criando uma salada, uma mistura de todas essas referências que são, ao mesmo tempo, elas estão ali localizadas num tempo, né, num espaço de tempo ali, anos 80, 90, mas ao mesmo tempo podem ser muito diferentes entre si. E eu faço essas combinações, porque eu posso ir de El Que Maravilha a Gwen Stefani, sei lá, eu posso ir de Baby Consuelo até Courtney Love, sabe? Tipo, eu tenho as referências no rock também muito... as roqueiras, as bandas de mulheres, as bandas femininas eram, sabe, eu curtia todas as bandas femininas, eram as que mais tocavam
no meu quarto ali. Eu estava sempre ouvindo e querendo um dia ter minha banda. Assim, me arrependo de não ter aprendido a tocar um instrumento para fazer a minha banda, porque, há tempo ainda, né? Há tempo Sempre de aprender. tempo. Eu cheguei a fazer umas aulas de baixo, meu sonho é tocar baixo. Tô estudando para isso, mas assim... O gogó, como fala. Pois é, o gogó. O gogó, eu descobri que no programa eu descobri que né, uma música minha poderia vingar, né? Porque eu ouvi muita gente cantando bem pro estúdio da Bettina Polaroid e ouço muito até hoje. Nunca pensei que eu tivesse voz para cantar, apesar de ser uma cantora de karaokê, que eu adoro cantar em karaokê. Eu não tenho treino para isso, eu não tenho estudo, não tenho afinação. Teria que batalhar muito para chegar numa afinação. Bom, temos bastante artistas que não tem muito gogó. Pois é. Mas eu cheguei a começar um projeto de uma música nova, mas o projeto acabou sendo interrompido, infelizmente. Mas pode ser que venha aí, quem sabe, também, né? Bettina, acho que fazer uma franquia de Drag Race Brasil acá foi algo que eu ficava torcendo por muitos anos. Acho que foi uma luta de todo brasileiro que amava RuPaul e que amava a arte drag conseguir a franquia daqui. E o peso do sombro de vocês da primeira temporada de representar bem quando já havia outras franquias de outras partes do mundo que estavam sendo um êxito e que tinham a obrigação de manter um nível. Como que foi para você falar, nossa, vai ser a primeira temporada? Pois é, pra gente, nós fomos cobaias, né? Nós fomos as cobaias brasileiras de uma franquia nova, que foi uma das últimas, né? Uma das franquias mais recentes, mais novas. Então, a franquia chegou no Brasil depois de já ser sucesso no mundo inteiro, né? Qual a última que saiu? Ou já teve uma que foi mais nova que você? Sei se teve alguma depois. Não me lembro. Eu acho que não. Eu acho que é a mais recente. Então, depois de muitos Emmys, depois de muitos países conquistados, assim, eu fico imaginando a RuPaul sabe aquele tabuleiro de War, assim, do jogo? Aquele monte de drag queen, assim, aqueles exércitos de drag queens conquistando os países e se alastrando. E aqui já tem 7 temporadas, são aquelas pilhas de peças, assim, conquistando o mundo, né? A RuPaul dominando o planeta. Literalmente, mas, para chegar na América do Sul demorou muito. Conquistar a América do Sul foi o último continente a chegar, né? E só tem no Brasil, na América do Sul, só no Brasil. Então... Tem em México, da América do Norte. Tem México, tem Canadá e Estados Unidos. Canadá e Estados Unidos. Nas Américas acho que são só essas. E a gente... com essa responsabilidade, o né? falaria chupa Argentina. Pois é. Nós já temos um Drag Race, né? Nós já temos uma Queen coroada, né? Já temos um título de Drag Race, a gente não tem nem temporada. Não, gente, então, tomara que tenha um Drag Race Argentina, Chile, Bolívia, que chegue em todos os países, porque a gente tem mesmo que dominar o mundo. Eu acho que tá certíssimo, é para se espalhar mesmo, é para a gente ter todas as franquias que a gente puder. Mas foi uma responsabilidade muito grande mesmo, porque uma franquia nova, de baixo orçamento, sejamos honestos, né? Foi uma franquia de muito baixo orçamento. E a gente com essa responsabilidade de mostrar a arte brasileira para o mundo pela primeira vez dentro dessa plataforma. Foi muito difícil, porque... ainda por cima, foi uma franquia que veio pouco tempo depois de uma pandemia. Sim. Então, eu praticamente parei de fazer drag ali 2019, né? Final de 2019, início de 2020. Até 2019 estava tudo bem. Em 2019 eu lembro que foi quando eu montei pela primeira vez minha exposição de Polaroids. Eu fiz a minha exposição. Quando eu desmontei a exposição, eu montei a exposição em dezembro de 2019. Em março de 2020 eu fui desmontar a exposição e na semana seguinte lockdown. Todo mundo dentro de casa, aquela loucura, a gente não sabia o que ia acontecer, né? As pessoas adoecendo, morrendo e a gente ali acuado. Não tinha mais evento presencial, não eram mais permitidas aglomerações, não era mais possível. E
a gente continuou ali na internet, fazendo performance online, encontros e coisas, mas... uma porcentagem muito menor, né? E as pessoas iam lá, davam sua contribuição, né, sei lá, no PayPal, ou seja como for. A gente ia criando estratégias de trabalhar online, mas aquilo não se sustentava. E também toda a circunstância, né? A pandemia foi um momento de muita depressão para mim, assim, de literalmente, né? Assim, como não estou falando de modo figurativo, não, estou falando literalmente de depressão. Então eu parei de fato de me montar e voltei a me montar quando abriram as inscrições para o Drag Race Brasil. Eu fui convidada, na mesma época que as inscrições abriram, eu fui convidada para ser jurada de um concurso na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, no Drag Sunset. E eu pensei, bom, vou me montar para ser jurada do concurso, já vou aproveitar e já vou gravar meu vídeo de inscrição. Nossa! Oh, de sorte! Eu não estava mais fazendo nada, já não estava me montando há muito tempo, né, desde a pandemia. Mas você já tinha um caminho percorrido? Já tinha, até 2019, eu comecei em 2015, né, de 2015 até 2019. Mas tive esse grande, longo hiato, e aí voltei. Eu lembro que eu fui ser jurada nesse concurso montada de El Que Maravilha, que foi a personagem de Snatch Game que eu fiz pro vídeo de inscrição, que não foi a que eu fiz no programa, mas foi a que eu fiz pro vídeo de inscrição. Mas não estava muito seguro com a El Que Maravilha, acabei mudando depois. Mas fiz o vídeo de inscrição sem muita expectativa, porque muitos fatores, assim, eu já estava afastado da cena por um tempo, enferrujada, mais velha. Eram poucas as queens com mais de 40 que eram selecionadas na franquia americana, imagina numa internacional, não sabia se iam chamar alguém, nem era só mais de 40, mais de 45. Eu acho que só uma queen com mais de 45 tinha entrado numa temporada regular, né, numa temporada pela primeira vez, com mais de 45 anos. Eu acho que acho que a primeira foi a Charlie Hides e eu acho que eu sou a segunda mais velha. Não sei, me corrijam se eu estiver errada, vocês que são ratas de estatísticas. Mas eu tenho a impressão de que se tiver mais uma, no máximo, que entrou, né, fez sua primeira temporada com mais de 45 anos. Então eu não tinha muita expectativa, tinha muitas dúvidas se eu faria o perfil que eles queriam para o programa e especialmente para uma primeira temporada. Então eu não estava tão confiante, assim. Eu mandei o vídeo e vamos ver o que acontece. E aconteceu. E aconteceu muito bem, você chegou nas finais. Pois foi uma loucura, porque eu me redescobri, foi praticamente nascer uma nova drag ali. Depois mas confiante, ato. Com certeza. Com certeza, mas foi uma confiança que eu conquistei ali, ao longo do caminho, porque no início eu só tomava coió dos jurados, eu fui muito criticada desde o primeiro episódio. Até o quarto episódio, minha confiança estava no chinelo, assim, eu estava me sentindo péssima, assim, minha autoestima abaixo de qualquer expectativa, porque primeiro episódio eu fui dublar. Segundo episódio, eu escapei de dublar, assim, salva pelo gongo. No último segundo, fui a última a ser salva. No terceiro episódio, fui salva. Mas, assim, tava ali, mais ouvindo, sabe? Tava sempre ali no território da crítica. E o público devia estar aqui no Brasil. Eu tava ali exigindo. Mas eu não sabia o que o público ia achar, né? Assim, o que eu tinha era o que os jurados me diziam. Então, eu fui lá. Gravei minha música, vem pro estúdio da Bettina Polaroid, cantei, achei que eu tava abafando. Eu gravei aquela música 4 vezes, porque eu ouvia e falava, não tá bom, vamos fazer de novo? Vamos. Fiz de novo, pô, não tá bom. E aí, pegando dicas, né? E aí, até eu chegar naquele tom de voz mais, de usar a minha voz rouca, de fazer uma coisa, sabe, ali mais provocante. Porque a letra da música eu gostei, assim, eu acho que tem, né, tem o duplo sentido ali da fotografia com o te pego na pose. Era a música e vocês tinham que criar uma parte de uma letra. Uma letra e gravar um videoclipe. Que é forte, normalmente. Pô, é um desafio que não é comum ser o primeiro. Robô, geralmente é pra lá, né? Não é comum esse desafio ser o primeiro, já foi um desafio Acho bem que foi difícil. Jeito de falar que está em as drag foi o nosso primeiro dia de gravação. Primeiro dia de gravação, a gente já teve que escrever uma letra de música e
gravar essa música e ensaiar um clipe para gravar no dia seguinte o clipe. Então, assim, foi muito, muito tenso. Mas eu estava muito dedicado no que eu estava fazendo. Eu sou muito perfeccionista, então, assim, quando eu ouvia a minha voz gravada no microfone, a pessoa, né, o pessoal gravando lá, eu ouvia a minha voz e falava assim, cara, isso não tá bom, pode melhorar. E eu fiz até eu achar que estava bom, né, assim, até eu ficar feliz com o que eu tinha feito. Cheguei no palco e fui escorraçada. Falei, pô, minha roupa que eu achei que estava super camp, que eu, no fim das contas... A roupa também foi criticada? Também foi criticada. Porque eu fiz... acho que aquele foi o meu look mais camp, talvez, da temporada, porque era uma referência às vedetes de Copacabana, tinha uma coisa do calçadão, que é uma coisa... que é um clichê, mas é um clássico, né? Mas tinha aquele busto que fazia um pão de açúcar. Então tinha uma coisa camp de ter um peito que tinha um bondinho, sabe? De pão de açúcar no peito, ao mesmo tempo. E tinha uma referência explícita às vedetes também, né? E a Gretchen, que foi a primeira jurada, ela até fala isso. Ela falou assim, não, eu tô vendo aqui o que ela tá mostrando, né? Então, eu estava confiante e fui derrubada. Fui jogada para dublagem. Foi direto dublado. Então eu tava achando, então tá tudo errado, sabe? Tipo assim, tá tudo errado, tô fazendo tudo errado. E aí eu tava me sentindo, não fiquei muito apreensiva e frustrada e com muita... E me sentindo a pressão mesmo, assim. Eu tava, assim, eu com a minha ansiedade, com todas as minhas questões... já estava vindo de um quadro depressivo. Já estava vindo de um quadro depressivo, sabe? Eu tinha acabado de parar minha medicação, né? Assim, né, para depressão. Eu estava ali assim, sabe? Tipo assim, voltando à vida, assim, voltando a me sentir vivo. E quando você deixa, porque eu te falo isso? Porque eu também fiquei em depressão e também fiquei com medo de deixar meu medicamento até agora, 2 anos. Eu também. E isso é nesse período que eu fico meio inseguro de que se eu voltasse a me deprimir por conta do remédio e você estar exposto a uma carga emocional tão grande, isso é uma coisa que eu senti muito lá. Eu senti muito essa pressão, eu fiquei muito abalado mentalmente, emocionalmente, nesses primeiros episódios com o confinamento, né, isolado do mundo, sem televisão, sem internet, sem telefone, sem nada, né? A gente só tinha um MP3 player pra gente ouvir as músicas para estudar o lip sync só. Era o único aparelho eletrônico que a gente tinha acesso. A gente não tinha comunicação com ninguém, a gente só tinha umas às outras ali. Eram nós, as competidoras e a produção do programa e nenhum outro contato com o resto do mundo. E do quarto do hotel pro estúdio, do estúdio pro quarto do hotel. Então... esse confinamento também é difícil. Quanto tempo foi de confinamento? 1 mês, um pouquinho mais de um mês. Dependendo se você sai antes, né? Depende. Para mim foi 1 mês e pouquinho. E, nossa, então eu senti muito. Então não estava confiante. Essa confiança foi vindo depois, conforme eu fui entendendo, conforme eu fui me desempenhando melhor, né? Tendo um melhor desempenho na competição. E aplicando também as críticas, né, os feedbacks dos jurados, ouvindo muito, sabe? Eu estava ouvindo muito o que os jurados estavam dizendo e tentando absorver aquilo e pensar, cara, eu preciso entregar o que eles querem que eu entregue. E eu fui entendendo, eu entendi que eles viram a minha personalidade roqueira, eles entenderam minhas referências e eles começaram a pontuar isso. Né? E aí eu comecei a colocar isso nos desafios também. Inclusive no desafio tinha um desafio que era o look branco e preto, que foi uma surpresa pra gente, né? A gente levou um look branco e falaram, agora tem que fazer um preto que seja da mesma coleção, mas que seja o oposto, sabe? Aquela coisa assim, tipo, agora se vira aí. E o meu primeiro look, o branco, ele já tinha uma inspiração na Madonna, mas ele tinha uma pegada já... jaqueta de couro e tal, eu falei assim, cara, eu vou fazer uma Madonna mais com uma pegada mais rock and roll, mais couro, fivelas e vou dar vou colocar a personalidade da Bettina nessa Madonna para não ser uma cópia. Que é isso que sempre se procura, né?
você ter tua marca. Que o que eu vi em RuPaul muito, se aconselha isso, quem que é você como drag, mas também joga contra as pessoas que estão muito fechadas no seu personagem drag e não tem a versatilidade de fazer as outras coisas, como a última menina que saiu da última temporada, ela se manteve no seu personagem, no maquiagem que ela fazia, no todas as suas referências do Broadway, só que o último desafio era Las Vegas. A ganadora iria conseguir participar do tour das Vegas da RuPaul, entendeu? Todas entenderam o desafio e ela achou de que era bom voltar às suas raízes, ao sapateio com ela, que ela ganhou o primeiro desafio. Sim. E se ferrou, entendeu? Porque as três estavam muito Las Vegas e a menina estava em Broadway. Pois é, então, às vezes a gente se trai nos desafios porque é isso, né? A gente quer colocar nossa identidade, a gente quer colocar nossa marca, né? E a gente é cobrado também em reconhecer, né? Conhecer qual é a nossa marca, né? A gente é cobrado de ter uma identidade, né? Uma autenticidade. Na verdade, uniqueness, né? Assim, isso é cobrado, né? Isso é um dos critérios, né? De avaliação. É você ser único, você ter uma identidade própria, né? E eu consegui mostrar isso a partir dessa minha mistura de referências. E os jurados, eu percebi que os jurados estavam entendendo isso e estavam gostando de ver isso. Então eu comecei a ir mais por esse caminho nos desafios e colocar mais essa marca. Não que eu não tivesse feito isso desde o início, mas eu comecei a perceber que isso era um bom caminho. Era algo para abraçar e aproveitar. E eu já sabendo os looks que eu tinha, né, eu pensava, bom, agora eu só preciso colocar isso nos desafios. Eu tenho uma curiosidade, eles mandam as temáticas dos looks? A gente tem um briefing. Um briefing. A gente tem um briefing de passarela. Com exceção aos desafios de costuras que você tem que criar na hora. Aí você não tem ideia. A gente não tem ideia. Os desafios de costura são surpresa. Uma surpresa não muito grata. Mas a gente precisa levar roupas prontas para passarela e a gente recebe briefings para essas roupas. Mas são briefings mais genéricos, assim, e muitas vezes acontecem coisas como aconteceu, por exemplo, com a Dallas, né, da Carmen Miranda, né, que foi não sei se você lembra desse desafio, que o nome do desafio era Filhas de Carmen, e ela recebeu o apelido de Filhas de Pokémon. Havia uma que nem colocou nada, acho, não era ela? Não, ela usou a gente tinha, na verdade, o nosso briefing falava de Carmen Miranda, mas era um briefing que pedia pra gente fazer algo que tivesse essa inspiração, mas que não fosse uma cópia. Então, isso dava uma liberdade criativa pra gente criar coisas que não fossem necessariamente associadas a Carmen Miranda. Mas o briefing, a Carmen Miranda estava no briefing também. Eu acho que a gente não podia perder a Carmen Miranda totalmente de vista ali. Eu acho que foi o que aconteceu, acabou prejudicando, a Dallas acabou se prejudicando nisso, né? Em confiar que poderia haver uma liberdade criativa maior, né? Por não ter uma necessidade de ser cópia, mas era, na verdade, para ser algo que fosse em referência, mas que não fosse cópia. O que você falou é algo muito chave da temporada. Eu ouvi aprender da série das outras temporadas, porque você vê, tipo, quando há o desafio de você transformar uma pessoa alheia em família drag, há muitas que estão, eu acho, gente, eu não sei por que há erro aí, é tão fácil você tem que criar looks, perucas, maquiagem similares, simples, aí você vai ficar aí segura. Só que fazem umas brincadeiras que nem parecem, não sei qual que é o sentido. Havia uma de Hermanas Pokémon, uma vez, que uma foi de amarillo, outra de azul e outra de verde, e não se deu bem, porque falavam aí, parecem primas, mas não são irmãs. Mas acho que mas aí é que tá, porque você precisa, é uma linha muito tênue entre você precisa se arriscar, você precisa fazer algo que é diferente, você precisa pensar em alguma coisa que ninguém fez, que seja original, e isso é muito difícil, sim, sabe? Isso é muito difícil porque, né, se você pensar, né, tudo já foi feito, né, você nunca vai... A originalidade absoluta é muito difícil. É claro que, assim,
existe, claro que existe originalidade, mas a gente fica tentando criar coisas novas e que não foram vistas e surpreender. E nisso a gente corre um risco muito grande de fazer algo que, sabe, vai desagradar completamente. Sei lá, entrar vestida de colchão, sabe? Pior que na última temporada teve uma menina que chegou praticamente com colchão com só o rosto. Exatamente. Então, e por assim, trás tinha o rosto da você pensa, cara, talvez tenha passado na cabeça dela, caralho, vai ser icônico, vou entrar vestida de colchão, vai chocar. Mas todo mundo tirar o colchão e estar nunca com tirou, outra, era aquilo mesmo. Não tinha nada, era isso, mas o colchão com a cara RuPaul pois por trás. E aí não deu certo. Então, assim, às vezes mas já né, existem outros casos de queens que inovaram e fizeram coisas inesperadas e que foram fabulosas e que foram realmente enaltecidas pelos jurados. A Ivy Odley, por exemplo, é uma vencedora que fez passarelas inusitadas, que não necessariamente tinham o glamour que se espera, a estética glamurosa que se espera, né, ou que se cobra, ou que ela fazia realmente ela tem uma estética muito particular e que agradou os jurados pela originalidade, pela autenticidade. Então, correu riscos e valeu a pena os riscos. Então, a gente fica naquela, vou jogar no seguro, vou ser safe, mas se eu ficar sempre sendo safe, se eu não inovar em momento nenhum, se eu não me desafiar em momento nenhum, eu também não ganho, entendeu? Chega uma hora que vão falar assim, se você continuar fazendo a mesma coisa o tempo inteiro, tchau, querida. Né? A gente quer ver você surpreender a gente. A pressão é bem complicada aí. Então você tem que criar, e a gente não sabe, a gente recebe o briefing, mas a gente não sabe em que ordem as coisas vão acontecer. Então a gente não consegue criar uma narrativa. Essa narrativa vai acontecer na marra. Na marra, exatamente, com os fatos, ali durante a gente prevê muito pouco, a gente tem muito pouca informação do que vai acontecer. Fora esse briefing, a gente não tem informação nenhuma. A gente só tem aquele briefing do que a gente tem que produzir em casa e levar, e é uma loucura, porque a gente tem um mês para produzir, sei lá, 12 passarelas ou mais. E é uma loucura, as pessoas não têm ideia da loucura que é a preparação. A gente já chega lá em burnout, assim, sabe? A gente já chega lá esgotada só do processo de preparação. Porque tem que fazer, sei lá, uma cacetada de roupa e, ao mesmo tempo, tem que, sei lá, ensaiar a personagem de Snatch Game. Sei lá, tem que treinar, né? Tem que tentar prever o que vai ser cobrado. A gente já sabe os desafios que tem, né? Então, a gente já começa a pensar assim, a gente sabe que em algum momento vai ter que escrever uma letra de música, então já começa a pensar nos versos, depois tenta encaixar. O Snatch Game é o divisor de águas. O Snatch Game tem que ficar ensaiando em casa, senão você não vai pegar um personagem e fazer de cara lá, sem ter treinado antes. Mas acontece às vezes que você chega e o jurado fala, é uma merda, esse personagem troca logo. Pois é. Então, é bom mostrar para os amigos, né? Para as pessoas dizerem. É bom ter opinião de terceiros, né? Não se confiar só na sua opinião em relação ao Snatch Game, porque às vezes você acha que sua imitação está perfeita, porque o jeito que você está ouvindo a sua voz parece que está perfeito, mas como os outros estão ouvindo, não. E às vezes também não é sobre isso, né? Às vezes é sobre ser engraçado e não necessariamente ser uma imitação. Então, às vezes você imita muito bem, mas, não tá engraçado. Você não tá conseguindo colocar piada ali. Ou pegar personagens que naturalmente não são engraçados e querem convertir em um personagem engraçado e às vezes não conseguem. É um desafio muito difícil. Eu acho que é o desafio que todo mundo tem mais medo, porque ainda que você esteja muito bem, tem uma coisa do timing ali de humor, sabe? De você responder no tempo certo. Você não tem que necessariamente responder o que está sendo perguntado, mas você tem que conseguir colocar a piada no... você tem que conseguir colocar a piada ali dentro daquela lacuna que você tem para preencher. E isso é uma coisa que a gente também não sabe o que vai ser perguntado antes. Então, você tem que ter uma sagacidade para dar uma resposta, para encaixar. Não adianta você ir com um texto decorado, porque você não encaixa. Você tem que ter um repertório. Você tem que ter um bom repertório e aí, na hora, você tem que saber o que do seu repertório, qual parte você consegue encaixar naquela lacuna que te deram para preencher. E aí conseguir interagir com os outros e estar presente no momento. Eu acho que isso que é o mais... Tá
bem presente ali no momento. Qual foi a tua parte favorita da tua temporada? E qual foi a parte que você odiou e que você gostaria de ter mudado? Ai, eu acho... É difícil agora. Bom, depende, né? Durante as gravações, lá nas gravações na Colômbia, eu acho que o meu momento favorito... Acho que foi minha primeira vitória num desafio. Eu acho que ali... eu acho que eu estava tão... Eu recebi muitas críticas no início, eu estava vindo naquela trajetória ali, sabe, degrau por degrau, esperando o reconhecimento dos jurados, né, esperando aquela recompensa. E quando vem, eu acho que é um alívio, sabe, assim, é aquela coisa tipo assim, cara, pô, sabe, alguma coisa tá, sabe, agora tá certo, agora eu tô no caminho, agora eu tô na competição, sei lá, eu acho que a primeira vitória foi acho que o momento assim de auge para mim. É claro que a segunda vitória, que, né, me coloca ali no... né, praticamente me coloca entre as finalistas, né, ou mas entre as favoritas, é claro que dá uma confirmação, né, é um momento de reafirmação. Mas aquela primeira era uma expectativa muito grande por um bom resultado, sabe? E eu acho que ali foi um momento muito especial. E viver esse momento depois, assistindo o programa, também foi muito especial, porque foi uma watch party tão incrível que foi em Belo Horizonte. Foi uma watch party produzida pela Aquarela. Tava eu, Organza, Aquarela e NASA nesse mesmo dia, juntas, numa watch party, que o nosso palco era uma caçamba de um caminhão estacionada na rua, e o povo na rua assistindo numa televisão que ficava num bar, assim, virada pra rua. Parecia a Copa do Mundo, assim, o pessoal na rua assistindo o programa, e a gente ali na caçamba da caminhonete ali. A gente pode pôr as imagens da Bettina, por favor? Eu acho que temos essa imagem. E, cara, quando eu ganho o episódio, o público começa a gritar, Bettina! E aí uma loucura, sabe? Assim, eu sempre falo desse momento, porque sempre me recordo dele, porque eu acho que de toda a temporada, de tudo que eu assisti, de tudo que eu vivi, tanto lá no programa quanto depois, é aquele momento de, depois de tanta tensão, você ter aquele reconhecimento, ter aquele prêmio, né? Sei lá, é uma sensação de êxtase, assim, de realização, de recompensa mesmo, de tipo assim, tá valendo a pena, sabe? O sufoco, porque é um sufoco, é um sofrimento, é traumático, é desesperador, ao mesmo tempo em que é incrível quando a gente vive esses momentos. E esse momento em BH, assim como o momento lá no palco, porque foi um momento em que eu vibrei muito e eu vi as outras queens vibrando junto comigo, sabe? Eu acho que foi um momento... Você criou uma irmandade entre vocês? É um pouco complicado, eu acho, né? que nós tivemos a gente teve uma irmandade ali, é o que eu estava falando, ali a gente só tem umas às outras, a gente não tem mais ninguém. Mas tem temporadas que você... a gente pode brigar, pode se desentender, pode ter um shade que faz, né, parte, tem a competição acontecendo. Sim. Mas a gente está ali no mesmo barco, entendeu? Estamos no mesmo barco. E estamos ali pela mesma... Assim, estamos todos lutando por uma coroa, batalhando por uma coroa e tá. Mas isso é só um formato de entretenimento para colocar a nossa arte pro alto, sabe? Pro mundo, sabe? Ali é uma plataforma pra gente colocar a nossa arte pro mundo, e isso é muito mais do que o prêmio, a coroa. É claro que, né, tem um prêmio em dinheiro envolvido, isso faz diferença também. Todo mundo quer, quem não quer, né, que caia na conta lá o Pix. Todo mundo quer que caia o Pix na conta. Mas é a plataforma que vai te alçar para um outro lugar. E isso, e não só... muitas drags, e não é só individualmente, para toda a nossa cena, para toda a nossa cena artística. Como cresce, como a gente viu a cena, depois que chegou a franquia no Brasil, a gente sente realmente como os eventos cresceram, tanto em quantidade de eventos quanto em tamanho de evento mesmo. Eu acho que a cena se renovou também.
com a franquia brasileira. Eu acho que foi uma injeção de ânimo para a nossa cena drag. E dá visibilidade também para os artistas que ainda não estão lá e que as pessoas estão olhando para essas outras artistas e pensando, quero você lá, sabe? Então essa possibilidade de estar lá também é um caminho para a visibilidade. A pessoa ir ali, sabe, assistir sua artista na sua cidade local, na sua cidade, né, as artistas locais, e olhar para elas e falar assim, quero ver ela no Drag Race, sabe? E torcer, e começar a frequentar os shows nessa torcida de que a pessoa... Sabe, eu acho que é isso, dá uma visibilidade para a nossa arte, sabe? Eu acho que, nesse sentido, a gente está no mesmo barco ali, sabe? Claro que a gente está batalhando seja por um prêmio, seja por uma posição, mas eu acho que isso isso vem depois, eu acho, sabe? Também, sabe? Depois que você volta... E aí você vai ter que entender o que você vai fazer com aquilo, sabe? Tipo assim, você teve a oportunidade de pisar naquela plataforma. Agora é trabalhar, encontrar o seu caminho. Interessante o que você falou, eu continuo com o último episódio. Teve uma entrevista para as 5 finalistas, e uma delas, que durante toda a entrevista se manteve um pouco mais contida, você vai ver. No último, perguntam como você se vê daqui 5 anos. Uhum. Não respondeu nada. Ficou muito tempo calada. A entrevistadora, que agora é uma super drag muito querida, que eu estou esquecendo o nome, falou, é bom às vezes você pensar, entendeu? E o jurado falou que esse foi o único momento de verdadeira vulnerabilidade da pessoa. Uhum. Porque foi o momento que ela... E aí, porque ela falou que acontece, já depois de haver ficado mudo um bom tempo, falou que acontece que meu maior patamar era ter chegado aqui. E não sei o que mais fazer. Pois é, então, mas esse é exatamente o ponto que eu estou falando, que eu estou colocando aqui, porque é isso, a gente, claro que chegar ali é um objetivo, Sim. Mas ao mesmo tempo, como disse Miranda Lebrão, é o início de todas as coisas, é o início de um novo momento para você como artista também. É uma plataforma que você chega numa outra plataforma, num outro espaço de visibilidade. Você conquista um novo alcance. O que você vai fazer com esse alcance que você conquista, né? E aí é um novo trabalho que começa. E eu já fui para lá pensando nisso, porque eu não fui para lá pensando em ganhar a competição, eu fui para lá pensando, estou chegando numa plataforma que vai me alçar para novos públicos. E o que eu pretendo fazer com isso, sabe? Então, quando eu canto Vem pro estúdio da Bettina Polaroid no primeiro episódio, eu já estou fazendo o meu branding para a drag fotógrafa que vai continuar existindo depois que o Drag Race acaba. Então, eu realmente estou chamando pessoas para o meu estúdio, porque eu realmente vou levar a gente para o meu estúdio. Eu quero, inclusive, resgatar o Drag Photo Studio, que você mencionou na minha apresentação, que era aquele programa que eu fiz no canal do Drags, né, que foi o coletivo que me inspirou a começar a me montar e que depois eu passei a fazer parte desse coletivo. E tive esse programa no YouTube, que eu chamava outras artistas drag para o estúdio, para uma entrevista, e depois a gente fazia um photoshoot. E eu quero voltar a fazer esses photoshoots com outros artistas. Já estou fazendo, na verdade. Inclusive, as outras queens da temporada, muitas já passaram pelo estúdio. E eu estou fotografando. Já lancei aí ensaios com a Shannon Scarlett. E outras queens locais também lá do Rio. E, assim, o livro que a gente tem publicado, que a gente vai falar em Uma das minhas perguntas era, e o que aconteceu com Bettina após de RuPaul? Então, eu acho que isso complementa o que eu estou falando agora, né? Eu consegui, com esse branding da drag fotógrafa, caminhar com essas duas possibilidades de trabalho e de expressão juntas. A minha exposição, que foi montada pela primeira vez em 2019, no Rio, depois do programa, ela já foi montada no Rio de novo, já foi para Belém, já veio para São Paulo, já foi para Minas, no Festival de Tiradentes, começou a rodar, porque alcançar uma outra visibilidade também, né, vai chamando outros olhares também. Sim. Você vai... quem é essa drag que também é fotógrafa, né? Que
Tem uma coisa inusitada ali também, cria uma tua, curiosidade. Né? Qual que é a visão dela dessa e aí ela faz polaroids, e aí então assim, eu tentei criar, assim, foi uma coisa que foi espontânea do meu processo criativo, mas que a partir do momento que eu chego nessa plataforma, passa a ser uma estratégia de branding mesmo, de o que eu vou vender, né? O que eu vou oferecer para esse público. E também num sentido de o que eu quero fazer como artista, para onde eu quero ir, sabe? Então eu quero me desafiar no palco também, eu quero performar, é uma coisa que eu continuo fazendo e me aprimorando, e é uma coisa que eu gosto de estar também no palco, assim, eu fico muito tensa, eu fico nervosa toda vez que eu vou. O palco é uma coisa, sair de trás da câmera e ir pro palco é um desafio. É uma passagem, assim, bastante, é um trajeto, é um abismo que eu tenho que ultrapassar, né? E ainda teve a pandemia, né? Tipo assim, eu performei, minha última performance foi em 2019, sei lá, ali no início da pandemia, para um celular. E depois eu só fui performar no palco do Drag Race na minha batalha contra a Diva Mor. Olha como é que a vida! Então, assim, eu tava ali enferrujadíssima, né, de palco. Então eu tô revivendo, né? O Drag Race me fez reviver esse lugar do palco também. E recriar esse lugar a partir daquilo que eu apresentei no programa. E foi muito legal criar as performances, né? A forma como eu me conectei com o público e trouxe as piadas do programa, a coisa da calcinha da Dudu Bertolini. Eu lembro. Eu fui colocando isso no palco também, na minha performance, trazendo as referências do programa. O Vem Pro Estúdio, que foi uma coisa que me colocou no bórum para dublar, mas que a reação do público foi incrível. Eu estava recebendo, eu lembro que quando o episódio passou, comecei a receber áudio das pessoas me imitando minha voz e falando da minha voz e falando. Eu falei, gente, eu estava ali preparada para passar vergonha, porque eu fui pro bórum, eu estava achando assim, fui péssima, e o público estava respondendo o contrário. E é um desafio, porque geralmente toda drag tem que ser boa para lip sync. E você estava indo demonstrar que a primeira temporada sabe fazer lip sync. Pois é. Porque já teve temporada, não lembro se foi Drag Race México, primeira temporada. Foi. Que não conseguiram eliminar a ninguém, porque nenhuma das duas sabia a letra e não podiam eliminar as duas. Nem saber, não podia eliminar vamos dar mais duas, uma oportunidade e não eliminaram de tão ruim que foi. Eu acho que eu não fui tão ruim assim. Apesar da edição do primeiro episódio ser péssima. Gente, desculpa, tá? Espero que não sue-me, né? Se for pra me processar, me processa, mas aquele primeiro episódio, assim, para um leigo já dá pra ver que tá mal editado, mas qualquer pessoa que tem alguma experiência com edição sabe que aquilo ali foi, assim, aqueles videoclipes são muito mal editados. O episódio inteiro tem fala que é cortada na metade. Enfim... no shade, mas assim, os primeiros episódios foram sofríveis na edição, e a edição foi melhorando muito depois. A temporada é linda, eu acho que a temporada tá incrível, acho que a gente entregou, sabe? Foi um elenco muito legal, muito bacana, que se dedicou a botar a cara a tapa ali, ser cobaia mesmo, sabe? Sabendo que podia receber críticas como recebemos, e muitas receberam, e recebeu hate, botou a cara lá e continua botando, e continua dando nome e entregando, mas assim, não foi assim, foi uma coisa construída ao longo da temporada. Os primeiros episódios foram tristinhos. Foram tristinhos. Bettina, me conta do livro que vai ser lançado. Que agora é 9 de abril a gravação, mas vai ser lançado amanhã aqui em São Paulo, você me falou. Exatamente. Qual que é o nome do livro? Qual que é a temática do livro? E isso, me conta que eu quero muito ir amanhã. Então, o livro faz parte desse mesmo caminho, né? Assim como a exposição que eu fiz em 2019, ela reviveu e começou a rodar depois do programa. Esse livro também foi um livro que a gente editou ali naquele ambiente de pandemia, já assim, quando a gente já estava, na verdade, no finalzinho da pandemia, já começando a ter ali, vislumbrar uma abertura com a chegada das vacinas e tal. Foram 4 fotógrafos que se conheceram fotografando drags, acompanhando a cena drag, principalmente no Rio de Janeiro, mas também em outras cidades, mas especialmente no Rio de Janeiro. Eu, Lucas Gibson, Ira Barilo e Larissa Queiroz.
Nós 4 nos conhecemos nesse mesmo contexto. 4 fotógrafos que estavam dedicados a registrar aquela cena e fomos encontrando nossas afinidades ali. E formamos o nosso grupinho de fotógrafos no meio da galera drag. Às vezes se montando junto, né? Ira também se montava. Os 4! Não os 4, mas eu e Ira nos montamos também junto com a galera. Lucas nem é LGBT, é um fotógrafo que chegou ali no interesse de registrar mesmo a expressividade dessa cena. Ele estava ali fotografando o underground e as cenas artísticas de várias cidades no mundo e chegou no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ele foi por esse caminho da arte drag e se encantou também. Enfim, nós 4 nos conectamos ali pela fotografia e Ira tomou a iniciativa de nos reunir para fazer esse livro, que é um registro histórico desse momento que vai ali de 2015 a 2020, por aí, né? A 2019, né? 2020 já era pandemia, né? De 2015 a 2019, esses registros que a gente fez desse momento da história em que a cena se renovava muito, que tinham muitos novos artistas surgindo, muita gente surgindo num ambiente bem do underground mesmo, porque a gente ainda não tinha muitas plataformas midiáticas nessa época, era um início mesmo. Então, é um registro histórico de um momento muito interessante da nossa cena, através de 4 olhares diferentes para essa cena. São olhares de 4 fotógrafos diferentes e eu coloco ali as minhas polaroids. Né? Ai, que gostoso. As minhas polaroids fazem parte do livro, junto com o trabalho desses outros 3 fotógrafos. Esse livro foi editado em 2019, ele foi lançado em 2020, foi editado em 2020 e lançado em 2020 pela Casa Filos, pela editora Casa Filos. E ele esgotou. A gente fez só 100 unidades, essas 100 unidades foram vendidas, ele ficou esgotado por anos. E aí agora, também aproveitando, né, essa visibilidade, a plataforma do Drag Race, muita gente que já tinha ouvido falar do livro perguntou pelo livro, se tinha o livro disponível. A gente se mobilizou a lançar a 2ª edição, que na verdade não é uma edição nova, é o mesmo livro, só que com algumas atualizações, algumas fotos inéditas. Eu agora assino o prefácio dessa 2ª edição, então tem um texto que é um texto autobiográfico, mas ao mesmo tempo que através da minha história vai contando também um pouco dessa história, dessa cena que eu vi nascer enquanto eu estava fotografando e criando a Bettina Polaroid ao mesmo tempo. E as pessoas, depois desse texto, acompanham isso em imagens. É um livro que é muito sobre o nosso corre, muito mais do que sobre o glamour, do que sobre a projeção midiática que a gente alcança nesse caminho. Você falou desde o começo, né? Mostrar a história por trás. É muito real, é muito visceral, eu acho, claro, né? Tanto show. Nas fotografias quanto na verdade do encantamento desses fotógrafos, sabe? São 4 fotógrafos que se dedicaram muito tempo a essa cena, que estavam lá, tinha um evento que chamava Queens o Concurso, que era um concurso para drag queens iniciantes, que acontecia todos os domingos. E a gente começou a chamar da nossa missa, nossa igreja do domingo. Porque a gente tinha certeza que a gente ia encontrar a comunidade toda lá. Todo mundo da comunidade drag estava lá, ou para competir, ou para torcer, ou porque estava ajudando alguma competidora que estava, né, se lançando ali no concurso. Nesse concurso surgiram muitos nomes, como Organza, Shannon e outros nomes que vocês conheceram pelo Drag Race. A gente conheceu nesse palco, se desafiando ali, começando a fazer drag, né, participando do seu primeiro concurso ali, e vencendo. As 2 venceram suas edições. Então foi uma trajetória linda de ver, sabe? Muitos novos artistas surgindo, e a gente tem essa história registrada em fotografias. Maravilhoso. E isso rendeu esse trabalho. Então estamos relançando, na verdade, o livro, lançando essa 2ª edição. O lançamento vai ser amanhã, às 18 horas, na Casa Fluida, ali na Rua Bela Sintra. E espero, quem estiver ouvindo isso a tempo, vai lá ver. A gente lá se você curta. Mas também vai estar lá no Instagram o link também para venda online, quando o livro estiver disponível online. A gente já fez uma pré-venda, quem comprou na pré-venda vai receber o livro muito em breve, porque já vão começar os envios.
Mas vai estar disponível para venda online de novo também. Bettina, eu te agradeço muito. Muito obrigada. Esse é o meu presente pra você, por estar aqui. Muito obrigada. Obrigado de coração. Toda drag, né? Que é o drag. Tem que ter o leque, né? A drag não fica feliz com o leque, gente. É do outro lado. Ai, gente, peraí. Ótimo. Obrigado, Bettina. Eu fiz pra mim, né? Ai. Me manda, fala teu Instagram, onde que a gente peraí, encontra. deixa eu retribuir o presente também. Obrigado. Eu também trouxe uma bagzinha. Que lindo! Da Bettina Polaroid. Eu quero ficar assinado depois. Para os seus passeios. Vou assinar. Tá bom. Tá aí, para os seus passeios. E eu vou precisar muito. Leque sempre não está, nunca está demais. Nunca é demais. Um leque tem que ter um de cada cor. One in every color. Bettina, o Instagram tá como Bettina Polaroid mesmo. O Instagram é Bettina Polaroid, @Bettina Polaroid. Todas as mídias Bettina Polaroid, do jeito que se fala, do jeito que se escreve. Não tem 2 T's, nem 2 M's, nem nenhuma letra dupla. É Bettina Polaroid, sem E no final. Obrigado por estar aqui. Você veio de Rio direto para aqui, para Vim na correria direto. Cheguei hoje em São Paulo. E vim direto pra cá, é um prazer. Muito obrigado pelo convite. Eu adoro conversar, adoro bate-papo, adoro falar, notas. E foi uma delícia. Muito obrigado pelo convite. Então, não esqueçam de curtir, galera, comentar e compartilhar nossos conteúdos e ativar o sininho para receber as próximas notificações. Um beijo.